Boa noite, tudo bem? Tudo bem com todo mundo? Ok, esse microfone está funcionando, Fê? Tudo bem com todo mundo aí, né? Bom, nós estamos aqui mais uma vez e eu confesso que, de fato, esses encontros aqui têm nos fortalecido e eu espero que vocês estejam sendo edificados, abençoados, fortalecidos com esses encontros aqui. São encontros online, são encontros por meio das frequências da internet, né? Mas esses encontros eles têm chegado a vários lugares e o testemunho que eu tenho ouvido de algumas pessoas é que tem sido bom, né? Melhor seria que nós estivéssemos juntos toda semana, tomando nosso café nas quartas-feiras, né? E aos domingos celebrando ao Senhor, né? Mas enquanto isso não é possível, nós vamos continuar aqui e vamos continuar celebrando a Deus, tá bom? Então, celebre a Deus junto comigo. Vamos lá, convide pessoas, passe esse link para as pessoas e então nós vamos juntos celebrar a Deus, tá bom? Celebre ao Senhor. Chegou alguém aí, Feijá? Vamos celebrar. Já raiou, já raiou, já raiou, a luz divina em mim raiou. Já raiou, já raiou, já raiou, a luz divina em mim raiou. Já raiou, já raiou, já raiou, a luz divina em mim raiou. Já raiou, já raiou, já raiou, a luz divina em mim raiou. Meu caminho era escuro, sem a luz da retidão. A minha alma angustiada e eu sem fé no coração. Como é triste andar em trevas, é pior que sente dor. Pois a vida só é linda nos caminhos do Senhor. Já raiou, já raiou, já raiou, a luz divina em mim raiou. Já raiou, já raiou, já raiou, a luz divina em mim raiou. Mais um dia, ó que dia, Deus mandou-me a sua luz. Enxerguei caminho claro, sim, eu vi o meu Jesus. Logo dentro do meu peito, uma luta se travou. Era a força do pecado, resistindo ao meu Senhor. Já raiou, já raiou, já raiou, a luz divina em mim raiou. Já raiou, já raiou, já raiou, a luz divina em mim raiou. Pois é, irmão, se a luz divina raiou, raiou na sua vida, dê um amém aí nos comentários. Dê um amém. Meu Jesus maravilhoso, nada por fazer deixou. Tudo consumado, minha sorte restaurou. Deu-me paz e novo alento, um caminho revelou. Tenho agora luz e vida, esperança em seu amor. Já raiou, já raiou, já raiou, a luz divina em mim raiou. Já raiou, já raiou, já raiou, a luz divina em mim raiou. Já raiou, já raiou, já raiou, a luz divina em mim raiou. O seu plano foi perfeito, tudo em mim considerou. O inimigo foi desfeito pela força do amor. Luz que antes eu não via, luz que sobre mim brilhou. Luz bendita, luz divina, luz Jesus meu Salvador. Já raiou, já raiou, já raiou, a luz divina em mim raiou. Já raiou, já raiou, já raiou, a luz divina em mim raiou. Se já raiou a luz divina na sua vida, deixe um ok, dê um amém. Já raiou, já raiou, já raiou, a luz divina em mim raiou. Já raiou, já raiou,
já raiou, a luz divina em mim raiou. Já raiou, já raiou, já raiou, a luz divina em mim raiou. Já raiou, já raiou, já raiou, a luz divina em mim raiou. Minha vida aqui era muito doida, doida. Só faltei correr atrás de avião, de avião. Mas Jesus entrou no meu deserto, no meu deserto, inundou meu coração. Eu era magro que dava dó, que dava dó. Meu paletó listrado era de uma listra só, de uma listra só. Mas Jesus entrou no meu deserto, no meu deserto, inundou meu coração. Sem Jesus Cristo é impossível de viver nesse mundão. Até parece que as pessoas estão morando no sertão. É faca com faca, é bala com bala, metralhadoras e canhões. Até parece que as faculdades só estão formando lampiões. E lampião e lamparina, vela acesa e candeeiro, nunca vai salvar ninguém, ainda se vai gastar dinheiro. E o dinheiro anda mais curto do que perna de cobra. Filosofia de malandro, no bolso ele farta e nunca sobra. E o que tá fartando de amor, tá sobrando iniquidades. Todo mundo se odiando pelas ruas da cidade. Mas se essa rua fosse minha, eu colava cartaz, eu comprava um spray, escrevia nelas todas Jesus is only way. Jesus é o único caminho pra quem quer morar no céu. Quem quiser atalhar, vai pro Beleléu. Jesus é o único caminho pra quem quer morar no céu. Quem quiser atalhar, vai pro Beleléu. Já raiou, já raiou, a luz divina em mim raiou. Já raiou, já raiou, já raiou, a luz divina em mim raiou. Raiou, 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 raiou a luz divina, raiou a luz do Senhor sobre nossas vidas, certo? Então, se a luz divina raiou na sua vida, então curta esse momento e compartilhe com pessoas que você quer que também tenham essa experiência com Deus, essa experiência de ver Deus, sentir Deus, andar com Deus, louvar e adorar o Senhor. Essa é uma boa e a melhor e a mais maravilhosa experiência que um ser humano pode viver, pode experimentar. Então, busque a Deus, louve o Senhor e vamos seguir em frente, tá bom? Encontra com Cristo, que se encontra com Cristo. A paz vem de Deus. A paz não é ausência de guerra. Guerra seja no mar, na terra, seja uma guerra militar, civil. A paz não é de forma alguma viver isolado, sozinho ou mal acompanhado, ou bem acompanhado. A paz também não se planta para colher ali em algum lugar. A paz também não se conquista de alguma forma com forças pessoais. A paz é Cristo. É Cristo. Porque a Bíblia diz em Romanos 5 que nós somos justificados por Deus, perdoados por Deus,
e por isso temos paz com Deus. A paz é paz com Deus, tá? Então, que Deus abençoe a todos vocês, nos abençoe e que nós tenhamos paz. Paz em nome de Jesus. Vamos então pensar, refletir. Bom, gente, nós, na igreja, ao longo de um bom tempo, nós estudamos um livro, usamos esse livro para guiar nosso estudo, que foi o livro que faz parte de uma trilogia, O Maravilhoso e Bom Deus, é o livro 1, Maravilhoso e Bom Deus. E nós queremos dar uma certa continuidade a determinadas coisas que já fazemos na igreja, e mesmo estando nessa circunstância, nós queremos dar essa continuidade. Então, você que está hoje acompanhando a gente por aí, e você que já fez esse trabalho com esses livros, o livro Maravilhoso e Bom Deus, Maravilhosa e Boa Comunidade, né, Maravilhosa e Boa Vida, você vai fazer essa revisão agora e vai orar e vai ter uma nova oportunidade de colocar em prática as disciplinas, né, os exercícios de treinamento da alma que o livro propõe, certo? Então, nós vamos hoje, e a partir dessa quarta-feira, pensar sobre este livro, pensar sobre ele. E vamos seguir o roteiro que ele mesmo propõe. E hoje nós vamos pensar sobre o capítulo 1, tá? Então nós temos algumas coisas para falar aqui e propor para todos. Bom, nesse período, muita gente tem lançado muitos desafios na internet, só para brincar, para se distrair, desafios no Facebook, nas redes sociais, no WhatsApp. Em alguns grupos que eu faço parte eu tenho recebido esses desafios, e nós vamos propor o desafio de colocar em prática as disciplinas espirituais, os treinamentos da alma que o livro propõe, certo? Então vai ser muito importante, muito bom para a gente. Mas vamos seguir aqui pensando sobre o primeiro capítulo. No primeiro capítulo, certo? Nós vamos falar sobre mudança. Tá? Você quer mudar de vida? Você está disposto a fazer alguma coisa para mudar de vida? Então, o que você está disposto a fazer? A gente sabe que muita gente quer mudar, ou melhor, muita gente quer mudança, porém sem compromisso, sem se envolver, sem se gastar, sem se doar, certo? Então, a primeira frase que a gente precisa pensar aqui é o seguinte: você não pode querer coisas diferentes fazendo as mesmas coisas a vida toda. Você não pode querer resultados diferentes se está fazendo a mesma coisa sempre, certo? Então, se você está sempre plantando tomate, você não pode querer colher maçã. Se você está sempre plantando maçã, você não pode querer colher tomate, certo? Não pode. Então, geralmente as pessoas querem mudança em suas vidas, e essas mudanças elas exigem, elas querem, elas buscam, mas buscam de forma equivocada, e geralmente mesmo, na maioria das vezes, a gente encontra as pessoas fazendo a mesma coisa sempre, mas querendo um resultado diferente. Então você não pode exigir, não tem lógica você exigir coisas diferentes se você sempre faz a mesma coisa, certo? Por exemplo, você quer uma pessoa que queira deixar de beber, certo? Tá sempre indo no bar, tá sempre andando com pessoas que bebem desregradamente. Então, você não pode querer deixar de beber, um resultado diferente, vou deixar de beber, fazendo sempre a mesma coisa. Tá sempre no mesmo lugar, sempre com as mesmas pessoas e quer resultado diferente. Não pode, não é racional, entendeu? Não é racional. Então você quer perder peso, mas está sempre comendo as mesmas coisas. Então, você não pode querer mudança no seu peso
comendo as mesmas coisas a vida toda. Então você faz as mesmas coisas sempre, mas quer resultado diferente? É impossível. É impossível. Se você quer resultado diferente, você tem que fazer coisas diferentes. Se você quer coisas diferentes na sua vida, você tem que se envolver com coisas diferentes na sua vida. Você não pode fazer a mesma coisa sempre, viver do mesmo jeito sempre, falar as mesmas coisas sempre, ler as mesmas coisas sempre e querer resultado diferente. Não vai rolar. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Se você quiser colher cebola, você tem que plantar cebola. Se você quiser colher tomate, você tem que plantar tomate. Certo? Agora, uma outra frase é a seguinte: na vida você escolhe o que planta, mas não escolhe o que colhe. Porque se você escolher o que plantou, você vai ter que colher o que você plantou. Se você plantar tomate, escolheu, você escolheu. Você pode escolher. Escolhe agora entre plantar tomate, cebola, pimentão, quiabo, banana, manga, maçã. Escolha, escolha. Quando você escolher, você comunica o resultado. Ó, pastor, eu vou plantar manga. Você vai colher o que então? Manga. A colheita é obrigatória, porque você plantou a semente da manga. Mas se você quer plantar manga e colher pera, jaca, não vai rolar. Não é racional. Entendeu? Então você pode escolher o que você vai plantar. Mas obrigatoriamente você vai ter que colher o que plantou. Então, se você plantar ódio, inveja, se você plantar desrespeito, se você plantar fofoca, se você plantar traição, se você plantar decepção, você vai colher essas coisas inevitavelmente. Mas se você plantar amor, se você plantar paciência, se você plantar tolerância, se você plantar serviço, ajuda, cuidado mútuo, recíproco, você vai colher o bem de Deus, tá? Então, você quer mudança na sua vida? Já viu que o negócio é brabo, né? Então, eu quero mudança na minha vida. E a mudança que Deus promove não é uma mudança exterior, tá? A mudança exterior da casca é consequência da mudança interior. Se você não mudar por dentro, a mudança de fora vai ser rasa e não vai durar. Você já viu um bocado de gente que veste uma capa de crente durante um bom tempo e fica com aquele jeitão de crente, com um biblão debaixo do braço, muda a linguagem, muda isso, e depois essa pessoa desvia, cai fora e tá pior do que como era antes? Já viu? Pois é, a mudança foi só na casca. A mudança tem que ser de dentro para fora. A mudança tem que ser do interior para fora. Certo? Então, é essa mudança que nós queremos para as nossas vidas. E essa mudança só será possível se nós mudarmos os nossos pensamentos sobre Deus. Porque não vai haver mudança na minha e na sua vida se nós não pararmos de viver a vida da axiologia. Eu acho que Deus é assim, eu acho que Deus é assado, eu acho que Deus não faria isso, ou eu acho que Deus faria aquilo. Esse tipo de coisa não é correta, não é a relação que Deus quer com você. A relação que Deus quer com você é uma relação de pai para filho, na qual ele se aproxima de você, você se aproxima dele, e ele te convida para caminhar e diz: meu filho, veja isso aqui, faça desse jeito, tá? Não foi assim que Jesus fez com os discípulos? Qual foi o método que Jesus usou para ensinar aos discípulos? Convidou-os para segui-lo. Sigam-me. Vamos caminhar. Vamos dar uma caminhada aqui, vamos dar uma caminhada ali, vamos assar um peixe ali, vamos pescar um peixe aqui lá, né? Vamos navegar, vamos orar, e aí pronto. Na caminhada com Jesus, os discípulos mudaram. Nós hoje somos chamados a fazer discípulos, então a gente tem que caminhar com alguém. Os crentes velhos da igreja, eu preciso dizer para vocês têm que caminhar com alguém.
Vocês têm que chamar alguém, se aproximar de alguém, convidar essa pessoa para caminhar com você. Para que com a sua vida, essa pessoa possa se apaixonar por Jesus. Caminhando com você. Tá? Então, se você abre sua agenda hoje e só tem contato de crente, isso está errado. Se você, ao longo dos últimos 3, 4, 5 meses, sei lá, não saiu, não sentou para tomar um café com alguém diferente, você está errado. Você não está conseguindo abrindo portas para poder chamar alguém para caminhar com você. Certo? Não é fácil. Ao longo da vida, eu já chamei muita gente para andar comigo. Muita gente, mas muita gente andou comigo. Eu tive que me abrir minha casa. Eu tive que fazer muita coisa. E as pessoas caminhavam e depois abandonavam e a gente ia seguindo em frente. E foi assim minha vida toda. Conhecendo pessoas, andando com pessoas, me doando para pessoas e depois elas caindo fora. Mas não foi só isso. Muitas outras pessoas com as quais eu caminhei e convidei para caminhar comigo estão hoje firmes na igreja do Senhor. Certo? Então, você precisa caminhar com alguém para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Lembra da mensagem de domingo? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, você tem que parar para pensar que se você é crente mesmo, está andando com Deus, você precisa convidar alguém para andar com você, para que essas pessoas vejam as suas obras, tá? Então, sinto muito, mas crente não pode ser individualista, crente não pode ser isolado, crente não pode andar sozinho, crente não pode, certo, ser exclusivista, crente não ganha as bênçãos para si mesmo, mas para ser abençoador e assim por diante. Bom, voltando então à questão da mudança, as pessoas que estão aí conosco, gente nova com as quais a gente está tendo contato, quero desafiar você a iniciar uma jornada de mudança, tá? Se você não está satisfeito com a sua vida, se você não está satisfeito com os resultados, então vamos lá, a primeira coisa vamos plantar outra coisa, certo? Vamos plantar outra coisa. E vamos escolher boas sementes, certo? Para plantar outra coisa, certo? Então, se você quer mudar seus pensamentos, você tem, por exemplo, que ler outras coisas, ouvir outras coisas, se alimentar de outras coisas. Porque você não pode mudar seus pensamentos sempre ouvindo as mesmas coisas, certo? Sempre ouvindo as mesmas coisas, tá? Por exemplo, troque de música, né? Você tem ouvido sempre a mesma coisa e de repente aquelas músicas têm letras às vezes imorais, de duplo sentido, músicas que não louvam a Deus, que não glorificam a Deus. Troca de música. Veja música que tem uma boa poesia, veja uma música que seja de conteúdo humano, de amor mesmo, verdadeiro. E aí eu tenho a dizer a você que essas músicas que falam de humanidade, de amor verdadeiro, de respeito, essas músicas são músicas de conteúdo cristão que louvam a Deus. Nem todas, mas né, uma boa parte. Então, isso. Se você quer mudar de pensamento, leia outros livros. Não fique lendo as mesmas coisas, né? Você está lá nas redes sociais, fica lendo sempre as mesmas notícias que passam lá de um monte de gente que você tem adicionado nas suas redes sociais que trazem coisas que não são legais. Começa a seguir outras pessoas, começa a seguir gente séria, gente direita que fala coisa séria, que sabe, se você quer pensar diferente, você tem que tomar uma atitude. Você não vai pensar diferente de uma hora para outra, né? E principalmente se você quer pensar diferente e quer ter paz nos seus pensamentos, você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ouvir pessoas sérias que falam sobre Deus. E precisa ouvir músicas boas que falam sobre Deus. Certo? E aí sim, seus pensamentos vão mudar. Se você quiser um coração cheio de amor, você vai ter que falar com Deus, porque Deus é amor.
Se você quiser o tipo de fé na sua vida que enxerga as coisas, né? Que não está simplesmente cego, sem entender o que está acontecendo, esse tipo de fé é a fé que Jesus produz, porque a Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da fé, tá? Então, se você gostaria de ter esperança, você tem que entender sobre esperança. Entender sobre esperança. E aí, são essas coisas todas que a gente quer conversar ao longo desses estudos que nós estamos iniciando hoje. Então, você precisa viver algo diferente nas suas vidas. Bom, uma coisa que a gente ouve sempre por aí é que se você quiser mudar, com força de vontade você muda. Com força de vontade você muda qualquer coisa. Eu sinto lhe dizer, mas isso não é verdade. Não é verdade porque a força de vontade, ela pelo que o nome já diz, vontade humana. A vontade humana, ela quer outra coisa completamente diferente daquilo que é correto, que é direito. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e terrivelmente corrupto. Então a vontade do homem não é do bem. A vontade do homem é do mal. A vontade do homem não é de dividir, compartilhar, mas é de reter, de guardar. Né? Desde pequenininho a criança já diz: é meu, é meu, é meu. E aí vai, certo? Então, por exemplo, quando você é ofendido por alguém, quando você é magoado, maltratado por alguém, qual é a vontade que dá de fazer? A vontade de revidar, certo? Vingança, essa é a vontade. Então a força da vontade, qual é a força da vontade de vingança? É vingança, é ódio. Qual é a força da vontade de bater, né, de machucar? Então, a força da vontade, com a força de vontade se muda tudo. Gente, isso é vago. Depende da vontade. E se a vontade é humana, aí você já tem que duvidar, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e terrivelmente corrupto. Certo? Então vamos lá. A vontade não tem nenhum poder em si. Não tem. Certo? Qual é o poder da vontade? Já falamos. Depende da vontade. A vontade de matar, o poder da vontade é ir lá e detonar a pessoa. Né? Qual é o poder da vontade? A vontade é influenciada pela mente, certo? Pelo corpo e pelo contexto social. Então, toda a nossa vontade é influenciada pela mente, pelo que a gente pensa. Então, alguém me machuca, eu tenho vontade de revidar. Mas a minha mente está cheia da palavra de Deus. Deus disse que eu tenho que amar. Então eu logo paro e penso: poxa, mas eu tenho Deus. O grande problema é que as pessoas vivem sem uma âncora. Certo? Então quando a família era uma família estruturada e a função paterna era bem resolvida, a função materna era bem resolvida, os filhos tinham medo do pai, temiam, respeitavam. Mas hoje que ninguém se dá ao respeito, ninguém teme a ninguém, todo mundo faz o que quer. Por isso que o ser humano precisa de Deus, porque Deus é a nossa âncora. E Deus é verdadeiro, é um Pai verdadeiro, Pai de todo, Pai Senhor de tudo, Criador de tudo, Todo-Poderoso. Então nós precisamos ter Deus como âncora de nossas vidas. Porque senão a gente vai fazer tudo que dá na telha, como as pessoas estão fazendo aí, e estão colhendo coisas ruins. Certo? Então a nossa mente precisa estar recheada, cheia da palavra de Deus, para que Deus haja por meio da sua palavra, que é espírito e vida, e nos freie na hora que a vontade ruim vier. Certo? Na hora que a força da vontade ruim vier. Então, assim a mudança ocorre quando esses influenciadores são modificados. Quais são os influenciadores da nossa vontade? A mente, o corpo e o contexto social. Certo? Então, o contexto social violento, da vontade de ser violento. A gente precisa mudar esse contexto social. Os pensamentos da nossa mente são pensamentos ruins, de raiva, aí chega uma pessoa e diz pra gente, eu digo: fulana me machucou, fulana me traiu, me decepcionou. Aí
a pessoa vem, em vez de dizer, não, perdoe, deixa pra lá, diz assim, não, que nada, menina, abandone, larga ela de lado. Por mim, ela nem existe mais. Faça de conta que ela nem existe. Fazer de conta. Mais uma coisa horrível. Então, se as pessoas que estão ao seu redor te influenciam dessa forma, você precisa mudar. Se o contexto social, você precisa mudar. E o corpo, né, você precisa dominar. O contexto social, o que quer dizer isso? É que você tem que mudar de casa, de onde você mora? Não. É que você tem que passar a frequentar outros grupos sociais. Certo? Grupos que ajudem você a reforçar a ideia de que você precisa das mudanças que você quer. Certo? Então, por exemplo, se uma pessoa precisa muito emagrecer, está passando por problemas e dificuldades de enfermidade ou coisa parecida, porque está além do peso e precisa muito emagrecer, ela precisa, na verdade, se juntar com pessoas que precisam também emagrecer e que um vai reforçar o outro e ajudar o outro. Agora, se ela se junta com um bocado de gente magrinha que não tem necessidade nenhuma de emagrecer, essas pessoas não têm a mesma necessidade de apoiar e ele não vai conseguir o apoio que ele precisa para emagrecer, certo? Então, se você quer ser diferente do que você está vendo aí na sociedade, você precisa de um grupo, certo? Encontrar um grupo que pensa diferente. E eu quero te informar que esse grupo é a igreja do Senhor. A igreja verdadeira, a igreja genuína, a igreja simples do Senhor Jesus Cristo. Esse é o grupo que você precisa, certo? Então vamos prosseguir que a gente vai falar bastante sobre isso aqui. Então, a narrativa de Jesus nos mostra que mudamos por vias indiretas, né? Se adotarmos os ensinamentos de Jesus a respeito de Deus, conheceremos Deus adequadamente, certo? Então, se nós adotarmos os pensamentos de Jesus, existe pensamento melhor para você adotar como seu do que os pensamentos de Jesus? Você concorda que se nós tivermos a mente de Cristo, nós seremos pessoas melhores? Então você precisa adotar os pensamentos de Cristo, certo? Porque o reino dos céus, Mateus 13:31, é como um grão de mostarda. Uma sementezinha vai mudando a mente da gente. A palavra de Deus é como uma semente. Entra na nossa mente e vai influenciando e mudando nossa vida. A palavra de Deus é como um fermento que entra no bolo e vai influenciando toda a massa. A palavra de Deus entra na nossa mente, desce para o nosso coração e vai mudando nossa forma de viver, nosso jeito de ser. Então, a narrativa de Jesus é essa, que se adotarmos os pensamentos, os ensinamentos de Cristo, certo? A respeito de Deus, conheceremos adequadamente o nosso Deus. Tá? É disso que nós precisamos. Precisamos examinar o que pensamos, como agimos e como andamos, e com quem andamos. Então, Jesus disse que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Então, Jesus, quando convidou as pessoas para andar com ele, Jesus disse, olha, meu jugo é suave e meu fardo é leve, certo? Quando Jesus disse isso, a gente para e pensa, bom, precisamos examinar o que pensamos, como agimos e com quem andamos. Certo? É tudo isso que a gente está falando desde o início. O que você pensa precisa ser mudado. E essa mudança não pode ser a mudança de eu penso como minha tia, agora eu vou pensar como minha avó. Não, eu pensava como minha cunhada, agora eu vou pensar como minha amiga. Não, eu pensava como minha amiga, mas ela me decepcionou, agora eu vou pensar como a professora. Ah, eu pensava como a professora, mas ela me deu 0, me chateei com ela, agora eu vou pensar como outro. Não pode ser assim. Para acabar com essa loucura, que todo dia você pensa uma coisa, amanhã você pensa outra, daqui a pouco vem alguém e te diz outra coisa, e vem outro e te diz outra. Para acabar com essa loucura, você tem que pensar como Cristo. Porque se você não pensar como Cristo, você vai ser como uma bola lançada para um lado e para o outro toda hora. Uma hora vem um médico e diz uma coisa, outra hora vem outro médico e diz outra, você fica doido. Peraí, o médico diz isso e o outro diz isso, com quem eu fico? Certo? Então você tem que pensar como Cristo. Como Cristo. Certo? Uma hora vem um jornal diz uma coisa, outra hora vem outro jornal diz outra, e você como é que fica? Você tem que ficar como Cristo. Para isso você precisa dos pensamentos
de Cristo na sua mente, certo? Então, eu tenho que mudar a minha forma de pensar. Eu tenho que mudar a minha forma de agir e tenho que mudar as pessoas com quem eu ando. É isso mesmo. Se você está apegado às pessoas com que você anda, mas essas pessoas não estão te ajudando a mudar de ideia, de pensamento, essas pessoas não têm o que te acrescentar, lembre do que mamãe falava antigamente, quem se mistura com porcos, farelos come. Você tem que parar para pensar sobre isso, é verdade. Você tem que se misturar com quem pensa igual a Jesus, com quem está buscando aprender com Jesus. É com essas pessoas que você tem que se misturar. E é assim, é desse jeito que nós vamos ter os nossos pensamentos transformados, mudados, nossa forma de agir, e aí sim a gente vai colher resultados diferentes, porque estamos fazendo uma nova colheita. Você não pode querer que as coisas mudem na sua vida se você não continua sendo o mesmo. Se você continua sendo o mesmo, você vai colher as mesmas coisas. Mas se você mudar e começar a pensar como Cristo, você vai colher coisas boas para a sua vida. Tá bom? Então, é desse jeito. Vamos lá. Então, o que a gente basicamente precisa pensar aqui é que, bom, de tudo que nós falamos até agora, o que ficou e que eu quero que fique na sua mente é que, se você adotar as narrativas, os pensamentos, os ensinamentos de Jesus sobre Deus, se você participar de um novo grupo que pensa e busca pensar e estuda a palavra de Cristo para pensar como Cristo, certo? E se você se engajar em exercícios espirituais, certo? De treinamento da alma, certo? E quais são esses exercícios espirituais? Primeiro a gente se reúne quarta-feira para estudar a Bíblia e orar. Domingo a gente se reúne para celebrar o Senhor. Lá a gente aprende a orar, certo? A gente aprende a ler a Bíblia. A gente ajuda as pessoas e é ajudado. Esses são exercícios espirituais e muitos outros. Meditar na palavra, que você vai ver aqui. Muitos outros. Mas se você adotar a narrativa de Deus, se você fizer parte de um grupo, certo? De uma comunidade que está buscando aprender sobre Jesus, que está estudando sobre Jesus e colocando em prática. E se você mudar, né, adotar exercícios espirituais, treinamento para a sua alma, então o Espírito Santo, no meio desse triângulo, o Espírito Santo vai agir, porque o Espírito Santo age por meio da palavra de Deus. Então, cheguei num ponto que eu acho importante. E que eu fiz tudo isso para que você chegasse a entender o seguinte. Você quer mudança na sua vida, eu sei que você quer. E às vezes você pede até a Deus para mudar a sua vida. E o Espírito Santo, que promove essa mudança, age por meio de coisas que você não está atento. Você precisa estar atenta ao fato de que o Espírito Santo age por meio da palavra de Deus, no meio do corpo de Cristo, que é a igreja, a comunidade, certo? O Espírito Santo age quando você treina a sua alma. Então, os treinamentos para a alma são meditação, leitura bíblica, oração, cultuar ao Senhor, louvar, adorar, certo? Ajudar as pessoas. Tem vários treinamentos para a alma. E são esses treinamentos que a gente vai passar aqui durante a semana. São esses treinamentos, certo? E a gente quer desafiar todo mundo a colocar em prática. Então, você quer mudança na sua vida? O Espírito Santo é capaz de promover mudança, tem poder para promover mudanças. E você precisa entender que não é do seu jeito. Não é do seu jeito. Não é do meu jeito e não é do jeito de quem quer que seja. É do jeito de Deus. É do jeito que está escrito, expresso na Bíblia. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para promover mudança em nossas vidas. Em Hebreus, capítulo 11, verso 3, diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus foi matéria-prima de Deus para criar as coisas. Deus disse, haja luz e houve luz.
Então, se Deus usou a sua própria palavra para criar o mundo, é a própria palavra dele que ele vai usar para transformar a sua vida. Se você quer resultados diferentes na sua vida, esses resultados virão se você mudar. Mudar. Mude hoje. Mude agora. Decida fazer alguma coisa diferente. Você quer uma coisa diferente pelo seu filho, por exemplo. Você quer uma coisa diferente, algo diferente para a sua família, para seu filho. Mas você quer continuar fazendo a mesma coisa? Não quer abrir mão de nada? Abra mão de alguma coisa. Até porque você vai dizer para Deus, Deus mude, Deus feche, faça isso, faça aquilo. Aí Deus quer saber até que ponto você realmente quer essa mudança e até que ponto você está disposto a pagar um preço por essa mudança. A ter compromisso com essa mudança. Porque a gente quer que as pessoas façam. Da mesma forma, a gente quer que Deus faça. Desde que não mexa na minha vida. Desde que eu continue do mesmo jeito. Certo? Então você quer que Deus cuide de sua família e você não ora. Deus quer que seus filhos sejam crentes e você não vai na igreja. Você quer que seus filhos sejam crentes, mas você não vai na igreja. Quer dizer, você quer mudança, mas não quer se comprometer com a mudança. Certo? É a mesma coisa de você não querer se infectar com o coronavírus, mas andar de qualquer jeito, não usar máscara, não lavar a mão, não usar álcool gel, é a mesma coisa. Você não quer se infectar, mas age de qualquer jeito, o tempo todo, em todos os lugares? Como assim? Então você quer que seu filho se converta, você quer que seus filhos vão para a igreja, mas você não vai? Como assim? Você quer mudança, mas não quer se comprometer com a mudança? A carne não se assa sozinha, gente. A comida não se faz sozinha. Quando você quer comer, você vai lá para a cozinha fazer. Certo? Agora, quando você quer uma mudança na sua vida, na sua família, você quer que Deus faça e você fique de boa do jeito que é? Você sabia que muitas mudanças têm que começar em você? Seu filho pode estar mal, pode estar cheio de problema, pode estar envolvido em um monte de coisa e você está orando direitinho por ele, mas Deus quer começar essa mudança pela sua vida? Deus quer começar essa mudança pela sua vida. Você está buscando ele precisa mudar você. Então, não adianta. Gente, se você quer mudança na sua vida, você tem que ser o primeiro a mudar. O primeiro a mudar. Certo? Não adianta. Não adianta. Então, não se acomode com a vida do jeito que está, porque estava todo mundo acomodado e veio a pandemia e travou tudo. Não se acomode com a vida do jeito que está, achando que está tudo bem, porque os taxistas da Bahia estavam todos tranquilos, do Brasil e do mundo, estavam todos tranquilos aí, achando que jamais eles seriam afetados. Aí chegou o Uber, chegou 99, chegou um monte de aplicativo. Entendeu? Não se acomode. Não se acomode. Porque não é possível, certo? Você receber mudança sem se comprometer com elas, tá? Então, primeiro, mudar nossas narrativas, certo? Fomos criados ouvindo histórias e somos formados por histórias. E aí a Bíblia diz que a gente não pode se amoldar, se conformar com este século, né? Não se amolde ao padrão deste mundo, não se amolde, não tome a forma, não se conforme com o padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que não se conformar com esse mundo. Não se conformar com esse mundo. Então, você não pode viver de qualquer jeito. Viver como esse mundo vive. Andar como esse mundo anda. Certo? E experimentar a vontade de Deus. Se você quer experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, você tem que andar diferente do mundo. Diferente dessa sociedade imoral, certo? Que não respeita ninguém e assim por diante, certo? Você tem que andar diferente, certo? Nós somos chamados então para isso, para mudar
dessa forma. Somos chamados a manter nossos pensamentos nas coisas do alto. Nossos pensamentos têm que estar nas coisas do alto. Por exemplo, pessoas que estão agora pensando no alto, pensando em Deus, nas coisas de Deus, pensando no céu, pensando no cuidado de Deus, nos ensinamentos de Deus, pessoas que estão pensando em Deus agora e sempre pensaram em Deus, estão passando por esse momento muito, mas muito melhor do que pessoas que só pensavam aqui na Terra. Por quê? Porque se você só pensa aqui na Terra, as coisas estão dando errado, estão travadas, estão complicadas, uma pandemia chegou, ameaça de infecção, aí você só pensa aqui embaixo, você fica como agora? Desesperado. Mas se você já vinha pensando em coisas de Deus, coisas do alto, coisas de Jesus, da vinda de Jesus, da volta de Jesus, você agora vai pensar o quê? Jesus está vindo, então vou intensificar minhas orações, vou intensificar minha leitura bíblica, vou orar, vou ajudar quem eu puder, conversar com quem eu puder, orar por quem eu puder, porque está chegando a época, vamos embora, vamos para o céu. Então é muito diferente, você percebe? Esse momento ajuda a gente a pensar, a colocar esse ensinamento de forma bem clara, tá? Então, mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Colossenses 3:3. Existe um livro lá na Bíblia chamado Colossenses, que fica depois de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, certo? Que fala isso, em 3:2. Mantenha o pensamento nas coisas do alto, certo? E não nas coisas terrenas. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Filipenses 2:5, o livro que vem antes de Colossenses, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Então nós devemos imitar Jesus. Imitar Jesus. Segundo, nós devemos praticar a fé, certo? Primeiro, mudar nossos pensamentos, nossas narrativas, nossas ideias, adotar as ideias de Cristo. Segundo, nós precisamos praticar a fé treinando a alma. Praticar a fé treinando a alma. Como é que a gente vai treinar a alma? Paulo comparou a nossa vida cristã ao treinamento de um atleta, certo? Então, ele comparou a nossa vida ao treinamento de um atleta. O atleta treina. Nós, portanto, precisamos treinar a nossa alma. De que forma nós vamos treinar a nossa alma? Nós vamos ver isso, certo? Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, né? Então Paulo está dizendo que as pessoas que estão lutando por alguma coisa, treinando, correndo, estão lutando, treinando por uma coisa que perece. Enquanto nós estamos aqui lutando não como eles, certo? Mas com uma coisa que permanece, que é a coroa que Deus vai nos dar, que é a vida com Deus, que é a vida eterna, certo? E assim por diante. Ou seja, nós precisamos praticar. Não é somente esse versículo bíblico que fala da prática da vida cristã. Existem vários outros, certo? Existem vários outros. E você precisa pensar sobre isso, que você precisa colocar em prática. Não há possibilidade de você ser cristão, crente, dizer que tem fé em Deus, se você não tem comportamento, atitude, treinamento, se você não, sabe, não adianta. Não adianta. Fica só na falação, na conversa, só da boca para fora, é só caô, entendeu? Então, não adianta. Então, quando as pessoas vêm para mim e dizem, fulano é crente, eu digo, tudo que bom que é. Mas não leva em conta até perceber que realmente a pessoa se dedica, pratica e assim por diante, certo? Então, em primeiro lugar, mudar nossas narrativas. Em segundo lugar, precisamos treinar a nossa alma. Em terceiro lugar, a gente precisa participar de uma comunidade. Primeiro, você precisa mudar seus pensamentos, tá? Você quer resultado diferente? Mude seus pensamentos. Segundo, pratique, treine a sua alma. Treine a sua alma. Treinar a alma como? Leitura bíblica, meditação, oração, certo? E essa prática junta com a terceira, que é participar de uma comunidade. Nós somos a imagem de Deus, somos seres comunitários. Nós somos criados para a comunhão, certo? Nós gostamos
né, de ter pessoas por perto. Isso significa que nós somos seres relacionais, que a gente se relaciona e gosta de se relacionar, que a gente tem amigos e gosta de ter, que a gente gosta de estar junto, gosta de se juntar para queimar carne na laje. A gente gosta disso, gosta de, sabe, de estar junto, certo? Então, isso significa que nós somos seres comunitários, que andam em comunidade, relacionais, que se relacionam, certo? Então, só que essa comunidade, ela está afetada por pensamentos que não agradam a Deus. Os grupos estão afetados por pensamentos que não agradam a Deus. Por isso a comunidade cristã, a igreja de Deus, genuína, verdadeira, sincera, simples, honesta, essa é extremamente necessária. Extremamente necessária. Você não pode viver sem uma comunidade. Não pode viver sem uma igreja. Não pode. Uma igreja séria. Porque tem muita igreja por aí que não está ensinando nada. Está só manipulando e é mera religiosidade. Certo? Muita gente por aí fazendo muita besteira, certo? Buscando dinheiro e assim por diante, certo? Então você precisa da comunidade. E aí Hebreus 10, 24, 25 diz: e consideremos uns aos outros para incentivar-nos às boas obras. Não deixemos de reunir-nos, de congregar-nos, como é costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês percebem que os dias são maus, que se aproxima o dia, certo? Então nós devemos nos encorajar para juntar e não para espalhar, para andar junto, para andar com Deus, certo? Então, qual é a sua experiência de amizade hoje, certo? Qual é a sua experiência de amizade? Então, o Espírito Santo quer ser seu amigo, quer habitar a sua vida. E o papel dele vai ser ensinar, guiar, converter, ajudar na fraqueza. Certo? Então, alguns versículos bíblicos que falam do Espírito Santo, do papel do Espírito Santo, são esse aqui, ó. João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 26, que diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas, e lhe fará lembrar tudo que eu lhes tenho dito. Então o Espírito Santo é um conselheiro, é um consolador, que será enviado por Jesus, seria enviado por Jesus quando ele subisse, e quando ele subiu ele enviou o Espírito Santo, o Pai enviou, e ele nos ajuda a lembrar o que a gente estuda. Então se você lê a Bíblia, o Espírito Santo te lembra do que você leu. Se você estuda para uma prova de matemática, história, inglês, seja lá o que for, se você estudou, o Espírito Santo te abençoa, te ajuda a lembrar do que você estudou. Se você medita na palavra de Deus, na hora da dificuldade, o Espírito Santo te lembra das coisas e você se fortalece e passa pelaquela prova. É assim que funciona. O Espírito Santo guia, nos guia. O nosso guia é o Espírito Santo. Nosso guia não é nossa emoção, nosso guia não é o guru fulano de tal, certo? O pai Beltrano. Nosso guia não é, sabe, o médio ciclano. Nosso guia é o Espírito Santo de Deus, certo? Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, certo? João 16, 13. Ele os guiará a toda a verdade. Então o Espírito Santo é nosso guia, daqueles que se entregaram a Deus, daqueles que buscaram a palavra de Deus, que oram, que buscam. O Espírito Santo é nosso guia. O Espírito Santo é que converte o nosso coração. Nosso coração precisa de conversão. Nosso coração precisa de mudança, de conversão. Muita coisa está firme lá no nosso coração, está presa, está arraigada, que precisa ser convertida, precisa ser mudada, certo? E o Espírito Santo é que converte. Então, em 1 Coríntios 12, verso 3, diz: ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que habitando em nós, nos liberta para a gente dizer: olha, Jesus é Senhor da minha vida. É Ele que faz isso. E ajudando na fraqueza. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. A gente não sabe como orar, você sabia disso? Está escrito na Bíblia que a gente não sabe orar? E o Espírito Santo é que nos ajuda nessa fraqueza e em todas as outras, certo? O Espírito Santo nos ajuda a orar. Então, significa que nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas, que é a amizade principal que nós precisamos ter. E aí sim, teremos amizades na igreja e viveremos num grupo que reforça a nossa vontade, nosso desejo, reforça
a nossa caminhada ao caminho da mudança. Reforça a nossa mudança e a nosso entendimento, sabe? O Espírito Santo nos ajuda, certo? Então nós precisamos dessa mudança. Você quer mudança e somente o Espírito Santo de Deus pode promover essa mudança, desde que nós mudemos nossos pensamentos, treinemos nossa alma e façamos parte de uma comunidade cristã, certo? Se você é o mesmo há não sei quanto tempo, a mesma pessoa, do mesmo jeito, não mudou nada, você precisa se preocupar. Se é que você tem a Deus. Se você tem temor no coração. Se você tem o temor de Deus no seu coração, você tem que avaliar a sua vida para ver se você é o mesmo, a mesma pessoa, certo? Há muito tempo. Porque Deus promove mudanças constantemente em nossas vidas. Constantemente Ele promove mudança. Então, para terminar, veja bem. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual. Isso está lá em Gálatas, capítulo 5, versos 19 a 25. Se você quiser, pode anotar e ler lá depois. As obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Essas são as obras da carne. Vou repetir para você, viu? Imoralidade sexual, libertinagem, impureza, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez.